As 13 chaves que abrem o coração de Deus. O sol ainda não havia nascido quando Elias, um jovem carpinteiro de Nazaré, sentou-se à porta de sua pequena casa, com as mãos calejadas pelo trabalho e a alma pesada por dúvidas. A vida era simples, mas o coração, não. Ele olhava para as estrelas que se apagavam no céu e se perguntava: como viver de um jeito que agrade a Deus? Como encontrar força quando tudo parece pesado? Foi então que um velho rabino, de barba prateada e olhos brilhantes como lâmpadas, aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Sem dizer uma palavra, tirou de sua bolsa 13 pequenas chaves de ferro, desgastadas pelo tempo. Uma a uma, colocou-as na palma da mão de Elias. Estas não abrem portas de madeira, disse o rabino, com voz calma como o vento da manhã. Elas abrem caminhos no coração. São as chaves que Jesus deixou para nós no Novo Testamento. Guarde-as bem. E assim, enquanto o dia despontava, o velho começou a contar. 1. A chave do amor incondicional, João 13 2.34 e 35. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é um sentimento frágil, filho. É uma escolha diária. Quando você amar até quem não merece, estará andando como ele andou. 2. A chave da fé que move montanhas, Mateus 17h20. Não é sobre o tamanho da sua crença, mas naquilo em que você crê. Até um grão de mostarda de fé verdadeira pode fazer o impossível se estiver plantado em Deus. 3. A chave da oração persistente, Lucas 18:1-8. A viúva que não cessava de clamar ao juiz injusto ensina uma verdade: Deus ouve quem não desiste. Não é sobre repetir palavras, mas sobre um coração que não se cansa de buscar. 4. A chave do perdão que liberta, Mateus 6:14-15. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Perdoar não absolve o erro alheio, mas solta as correntes que aprisionam você. 5. A chave da humildade que exalta, Filipenses 2:3-8. Jesus lavou os pés dos discípulos não por acaso. Quem se curva para servir é que será levantado. O orgulho constrói tronos de areia, a humildade, fundações eternas. 6. A chave da palavra viva, Hebreus 4h12. A Bíblia não é um livro morto. É uma espada que corta, um pão que alimenta, uma luz que guia. Quem a lê com fome, encontra Jesus em cada linha. 7. A chave da esperança que não falha, Romanos 5:3-5. As tribulações não são sinais de abandono, mas de preparação. Como o ferro na forja, a dor molda algo mais forte. E a esperança? Ela é a certeza de que Deus está tecendo algo bom, mesmo quando só vemos fios soltos. 8. A chave da generosidade que multiplica, 2 Coríntios 9:6-7. Quem semeia com mesquinharia colhe na mesma medida. Mas quem dá com alegria descobre que Deus não é devedor de ninguém. Até um pão partido pode saciar multidões. 9. A chave da paz que supera o medo, João 14h27. Deixo-vos a paz. Não a ausência de tempestade, mas a certeza de que Ele está no barco com você. O medo grita, a paz de Cristo sussurra, mas é mais forte. 10. A chave da obediência que traça caminhos, João 14h15. Amar a Deus não é só cantar louvores, mas fazer o que Ele diz. Até quando não entendemos. Até quando dói. Porque a obediência é a linguagem do amor verdadeiro. 11. A chave da comunhão que fortalece, Atos 2:42-47. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Os primeiros cristãos partilhavam tudo: pão, orações, lágrimas. Na comunhão, as cargas ficam leves e a fé, contagiante. 12. A chave da vigilância que protege, 1 Pedro 5h08. O inimigo não descansa. Ele ronda como leão, buscando a quem devorar. Mas quem ora, jejuou e está revestido da armadura de Deus não é presa fácil. 13. A chave da eternidade que dá sentido, Apocalipse 21h04. Um dia, não haverá mais dor, nem luto, nem morte. Toda lágrima será enxugada. Esta chave não abre portas aqui, mas lembra, a melhor história ainda está por vir. Quando o rabino terminou, o sol já estava alto. Elias olhava para as chaves em suas mãos, agora quentes, como se tivessem vida. Não eram de ferro, percebeu.
Eram feitas de escolhas, de atitudes, de um coração disposto a seguir. E se eu perder alguma? Murmurou, sem querer. O velho sorriu, como se já soubesse da pergunta antes que ela fosse feita. Deus sempre dá outra chance. Mas lembre-se, as chaves só funcionam quando você as usa. E com isso, o rabino se levantou e seguiu seu caminho, deixando Elias com o peso leve de 13 verdades e um céu aberto sobre a cabeça. Ele guardou as chaves no bolso, próximo ao coração, e começou a caminhar. Não mais sozinho. O caminho à frente era uma fita de terra batida, serpenteando entre colinas cobertas de ervas secas que sussurravam com o vento. Elias não tinha destino, mas seus pés pareciam saber para onde ir. A cada passo, as chaves no bolso emitiam um leve tilintar, como se respondessem a uma música que só ele podia ouvir. À medida que avançava, as paisagens mudavam sem lógica. Em um momento, estava sob um sol escaldante e no seguinte, uma névoa fria envolvia seus tornozelos, e as sombras das árvores se esticavam como dedos longos, apontando para algo além do horizonte. Foi então que viu a primeira porta. Era de madeira escura, quase preta, com veios prateados que brilhavam como cicatrizes. Não havia maçaneta, apenas um buraco na altura do peito, como uma boca fechada. Elias hesitou. Tirou as chaves do bolso e as observou. Uma delas, a menor, tinha o formato de uma lágrima. Sem pensar muito, encostou-a na fechadura. A porta não se abriu. Em vez disso, ela respirou. Um sopro quente escapou da fresta, carregando o cheiro de pão recém-assado e terra molhada. Uma voz, ou talvez apenas um eco, sussurrou: "Você já comeu do fruto que não plantou?" Elias sentiu o peso da pergunta. Lembrou-se das vezes em que colhera maçãs no pomar do vizinho sem pedir, dos segredos que guardara como se fossem seus, das bênçãos que aceitara sem agradecer. A chave da lágrima tremia em sua mão. Ele a virou, e a porta se entreabriu o suficiente para que visse, do outro lado, um jardim onde todas as árvores davam frutos ao mesmo tempo, e no centro, uma mesa posta com 2 lugares. Um deles estava vazio. Ainda não, disse Elias, recolocando a chave no bolso. A porta se fechou sem ruído, e ele seguiu adiante. O segundo portal apareceu quando o céu já ardia em tons de cobre. Era uma porta de ferro, enferrujada, com correntes quebradas caídas aos pés como serpentes mortas. Esta tinha uma fechadura enorme, do tamanho de um punho fechado. Elias procurou entre as chaves e encontrou uma que parecia feita de fogo congelado, com uma ponta afiada como uma adaga. Ao encostá-la, a porta rangeu, não para dentro, mas para fora, como se algo a empurrasse por trás. Um uivo longo e dolorido escapou da escuridão além dela, e Elias viu, por um instante, uma figura encurvada, vestida de farrapos, com as mãos estendidas. "Me dê sua dor", a figura implorou, "e eu te darei esquecimento." Elias sentiu o gosto amargo na boca. Lembrou-se da noite em que enterrou o cachorro de estimação sob a figueira, das brigas com o pai que nunca foram resolvidas, da vergonha que queimava como ácido sempre que pensava na mãe. A chave ardia em sua mão. Ele poderia jogá-la lá dentro, fechar a porta e seguir leve, sem lastro. Mas então se lembrou do rabino: "As chaves só funcionam quando você as usa." Não, disse, e girou a chave no sentido contrário. A porta se fechou com um estrondo, e as correntes, antes quebradas, se reconstruíram sozinhas, brilhando como ouro. Elias sentiu algo se soltar dentro dele, não a dor, mas o medo dela. Guardou a chave e continuou. A terceira porta era diferente. Era feita de espelhos, cada fragmento refletindo uma versão sua: Elias criança, rindo com os dentes faltando; Elias adolescente, com os olhos cheios de fúria; Elias mais velho, com as mãos calejadas e um sorriso cansado. No centro, onde as imagens se encontravam, havia uma fechadura de cristal. Ele não precisou procurar a chave. Ela já estava em sua mão, quente e pulsante, feita de um material que não era nem metal nem pedra, mas algo entre os dois. Ao encostá-la, os espelhos começaram a girar, e as versões de si mesmo se moveram, estendendo as mãos umas para as outras. "Escolha", disseram em uníssono. Elias entendeu. Não era sobre qual Elias ele queria ser, mas qual deles ele estava disposto a abraçar. Com um suspiro, girou a chave. Os espelhos se quebraram, não em estilhaços, mas em pó de luz, e quando a poeira baixou,
Elias estava de pé diante de um caminho largo, ladeado por árvores cujas folhas eram feitas de páginas de livros. O ar cheirava a tinta fresca e mel. Ele sorriu. Ainda havia 10 chaves no bolso. E, pela primeira vez em muito tempo, Elias não tinha pressa. O caminho se estendia à frente como um convite silencioso, e Elias avançou sem hesitar. Cada passo fazia as páginas folhas sussurrarem, como se as árvores estivessem lendo trechos esquecidos de histórias. Às vezes, ele reconhecia frases soltas: o tempo é um rio que nos arrasta, a sombra não é o oposto da luz, mas sua companheira, e se perguntava se eram ecos de livros que já havia lido ou de outros que ainda estavam por ser escritos. Depois de um tempo, o chão começou a se inclinar suavemente, e o ar ficou mais denso, carregado de um perfume doce e amargo ao mesmo tempo, como o cheiro de café misturado a algo mais antigo. Foi então que viu a primeira porta. Era de madeira escura, com veios que pareciam mapas de lugares que não existiam mais. Na maçaneta, uma segunda chave, esta mais fria, com ranhuras que se moviam como serpentes adormecidas, o aguardava. Elias a segurou e sentiu um formigamento nos dedos, como se a chave estivesse testando sua resolução. Ao girá-la, a porta não se abriu para um cômodo, mas para uma praça. Uma praça que ele conhecia bem, a mesma onde, anos antes, havia se sentado em um banco de pedra e decidido que nunca mais voltaria. Lá estava ele, mais jovem, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos tremendo. Ao seu lado, uma mulher de vestido azul desbotado falava baixinho, enquanto suas lágrimas caíam sem som no chão de paralelepípedos. Elias sentiu o peso da memória como um golpe no peito. Sabia o que aconteceria a seguir: a mulher se levantaria, daria meia volta e desapareceria na multidão, levando consigo as palavras que ele nunca teve coragem de dizer. Mas desta vez, ele não era apenas um espectador. Com um suspiro, deu um passo à frente. O ar vibrou, e de repente ele estava lá, no banco, ao lado de si mesmo do Elias mais novo, que ainda não sabia que algumas feridas nunca fecham, só aprendem a sangrar devagar. Você não precisa ir embora, disse, e sua voz soou estranha, como se pertencesse a outro tempo. A mulher virou-se, surpresa. Seus olhos, que ele lembrava como cinzentos, agora brilhavam com um verde profundo, como musgo depois da chuva. Eu já fui, ela respondeu, e sua voz era o eco de todas as despedidas que ele havia guardado. Mas você ainda está aqui. Elias estendeu a mão. Não para segurar a dela, mas para oferecer algo que não tinha dado na primeira vez, a verdade. Eu menti quando disse que não sentia falta. Ela sorriu, um sorriso triste e bonito, e por um instante, a praça inteira pareceu suspensa entre o que foi e o que poderia ter sido. Então, como fumaça ao vento, ela se desfez, e a praça com ela. Quando Elias voltou a si, estava de pé diante da porta fechada. A chave havia sumido de sua mão, mas no bolso, 9 ainda restavam. Ele tocou o local onde a segunda chave estivera e sentiu, sob os dedos, uma cicatriz que não estava lá antes. Seguiu em frente. O caminho agora serpenteava entre as árvores páginas, e o céu acima tinha a cor de um manuscrito antigo, salpicado de estrelas que piscavam como pontuações. Elias não sabia para onde estava indo, mas, pela primeira vez, isso não o assustava. Porque algumas jornadas não são sobre chegar a um lugar, mas sobre finalmente entender que o mapa sempre esteve dentro de si. E ele, afinal, estava apenas começando a decifrá-lo. O ar cheirava a tinta fresca e a algo mais antigo, como pó de pergaminho queimado. Elias avançou, e as árvores páginas sussurravam à sua passagem, folhas de papel crujiam sob seus pés como se cada passo fosse uma frase sendo escrita. De vez em quando, uma delas se desprendia e voava até ele, roçando seu rosto antes de se dissolver no ar. Eram palavras soltas, fragmentos de histórias que nunca seriam lidas por completo. O relógio engoliu a última hora, ela guardava chaves que não abriam nada, o eco do seu nome ainda ressoa onde não há paredes. Ele não tentou segui-las. Sabia que algumas coisas só faziam sentido quando se deixava de procurá-las. Mais adiante, o caminho se alargou em uma clareira circular, onde uma mesa de madeira escura esperava no centro. Sobre ela, um livro aberto, suas páginas em branco exceto por uma única linha traçada no meio, como um convite ou um desafio. Elias aproximou-se, hesitou, e então tocou o papel. A tinta, ainda úmida, manchou seus dedos de um azul profundo, quase negro.
Escreva algo, sussurrou uma voz que não era voz, mas o som das árvores balançando, do vento virando páginas invisíveis. Ele pegou a caneta que repousava ao lado do livro, feita de um osso branco e liso. Não havia tinta no bico, mas quando pressionou contra o papel, as letras brotaram sozinhas, como se já estivessem lá, esperando para serem reveladas. No início, eu pensava que as chaves abriam portas. Agora sei que elas fecham outras. A frase se fixou na página, e o livro se fechou com um estalo. Quando Elias tentou reabri-lo, as capas haviam se fundido, formando um pequeno cofre de madeira. No centro, uma fechadura brilhava, diferente das outras, não tinha buraco para a chave, apenas uma ranhura fina, como um corte. Ele retirou a terceira chave do bolso. Era mais leve que as anteriores, quase translúcida, com uma ponta afiada como uma agulha. Ao encostá-la na ranhura, a madeira do cofre se abriu como carne seccionada, revelando não um objeto, mas uma memória. Era a imagem de um quarto que ele não reconhecia, mas que, de alguma forma, sabia ser seu. As paredes estavam cobertas de mapas sobrepostos, linhas vermelhas traçadas entre cidades que não existiam em nenhum atlas. No centro, uma mesa com 9 gavetas, cada uma marcada com um símbolo diferente. E sobre a mesa, um homem de costas, curvado sobre um pergaminho. O homem ergueu a cabeça lentamente, e Elias viu seu próprio rosto olhando para ele, mais velho, mais cansado, mas com os mesmos olhos que agora arderam de reconhecimento. Você finalmente chegou, disse o homem, ou talvez ele mesmo, ou talvez nenhum dos dois. A visão se desfez como fumaça, e o cofre virou pó entre seus dedos. Mas a chave permaneceu, agora quente como se tivesse absorvido algo daquilo que revelara. Elias guardou-a de volta ao bolso e seguiu adiante. O caminho agora descia em espiral, como se o chão estivesse se desenrolando sob seus pés. À distância, ouviu o som de um relógio batendo, mas não eram badaladas, eram engasgos, como se o tempo estivesse tentando dizer algo e não conseguisse. Ele não pressentia perigo. Pressentia descoberta. E, pela primeira vez em muito tempo, Elias sorriu. O sorriso de Elias não era de alívio, mas de uma compreensão que se instalava em seus ossos, pesada e inevitável como a gravidade daquele lugar. A espiral sob seus pés parecia respirar, expandindo-se e contraindo-se em ritmos irregulares, como se o próprio chão estivesse vivo e o conduzisse com uma paciência ancestral. As paredes, antes cobertas por runas apagadas, agora exibiam fragmentos de cenas que ele reconhecia sem jamais tê-las visto: um homem de costas, diante de um portal de luz rasgada, uma mulher com as mãos estendidas, segurando algo que brilhava como água sólida, e, repetidas vezes, a silhueta de uma chave sendo girada em uma fechadura que não existia. O som do relógio engasgado crescia, não em volume, mas em urgência, como se cada tic-tac fosse uma palavra cortada pela metade. Elias estendeu a mão e tocou a parede mais próxima. Seus dedos afundaram levemente na pedra, como se ela fosse feita de memória maleável. Quando os retirou, a superfície ficou marcada com 5 pontos escuros, que lentamente se transformaram em pequenas estrelas de um azul profundo, pulsando em sincronia com seu próprio coração. Você sabe o que está fazendo? Perguntou uma voz atrás dele. Elias não se virou. Sabia que não haveria ninguém ali, pelo menos não da maneira como entendia alguém. A voz era parte do lugar, um eco de todas as vezes em que ele próprio havia duvidado, todas as vezes em que o medo havia sibilado em seus ouvidos. Não, respondeu, finalmente. Mas sei que não posso parar. O ar à sua frente distorceu-se, como calor sobre areia, e então se abriu. Não era uma porta, nem um portal, mas uma ausência, um espaço onde as leis que regiam aquele mundo pareciam ter se esquecido de existir. Do outro lado, não havia luz nem escuridão, mas uma textura de sombras movediças, como tinta derramada em água. Elias avançou. O primeiro passo foi como mergulhar em um lago gelado. O frio o envolveu instantaneamente, mas não era um frio que queimava, era um frio que lembrava. Suas roupas, sua pele, até seus pensamentos pareciam se dissolver em filamentos prateados, que se entrelaçavam com as sombras ao redor. Ele não estava mais caminhando, estava sendo tecido dentro daquele lugar, como um fio sendo puxado para dentro de um tiro invisível. Então, as vozes começaram. Não eram sussurros, nem gritos. Eram fragmentos, pedaços de conversas, risos cortados ao meio, choros que nunca haviam terminado.
Elias reconheceu algumas, a própria voz, anos atrás, dizendo não possam para algo que não conseguia lembrar, o tom seco de seu pai, escolha, ou a escolha será feita por você aí, mais distante, como um fio de prata esticado até quase romper, a voz de uma mulher cantando uma canção que ele nunca ouvirá, mas que seu corpo parecia conhecer. Você está no umbral, disse a sombra à sua esquerda, e desta vez Elias soube que não era um eco, mas algo mais antigo, algo que havia esperado por ele. Aqui, as coisas são e não são. Você é o que foi, o que é, e o que ainda não ousou ser. Elias tentou responder, mas sua boca estava cheia de silêncio. Em vez de palavras, sua mão agora translúcida, como vidro soprado, se moveu sozinha até o bolso. A chave ainda estava lá, mas não era mais de metal. Agora brilhava com uma luz interna, como se tivesse absorvido todas as cores que ele já vira e as guardasse dentro de si. Use-a, sussurrou a sombra, ou talvez fosse o vento, ou talvez fosse ele mesmo, anos no futuro, olhando para trás. Ou deixe que ela o use. Elias fechou os dedos em torno da chave. E girou. A chave encostou na fechadura invisível, e o mundo suspirou. Não houve estrondo, nem clarão, apenas um desdobrar silencioso, como pétalas se abrindo na escuridão. Elias sentiu um umbral se dissolvendo ao seu redor, não como um lugar que se fecha, mas como um véu que finalmente cai. As sombras que o observavam não eram mais sombras, mas fragmentos de si mesmo, o menino que tremia no porão da casa antiga, o jovem que enterrou a chave no jardim, o homem que, por anos, carregou o peso de portas que nunca ousou abrir. A luz da chave pulsou uma última vez, e então ele entrou. Do outro lado, não havia castelos nem abismos, mas uma clareira banhada por um sol que não queimava. O ar cheirava a terra molhada e a algo doce, como frutas maduras caindo de galhos. Ali, uma mulher, ou seria uma memória dela, sorriu sem surpresa, como se sempre soubesse que ele chegaria. Ao seu lado, uma criança, seu rosto. O rosto de outro, corria em círculos, rindo, enquanto as árvores sussurravam em uma língua que Elias compreendia sem precisar ouvir. Ele olhou para as próprias mãos, agora sólidas, marcadas por linhas que contavam uma história diferente. A chave não estava mais ali. Em seu lugar, uma semente brilhante repousava na palma pequena, comum, e no entanto, infinitamente possível. Elias a plantou. Quando se levantou, a clareira era maior. A mulher, agora com nome, agora com voz, estendeu a mão, e ele a tomou sem hesitar. Juntos, caminharam em direção à casa de madeira no centro do claro, onde a porta estava entreaberta não por acaso, não por magia, mas porque alguém a deixará assim, esperando. Dentro, a mesa estava posta. O fogo crepitava. E no espelho sobre a lareira, Elias viu, pela primeira vez, um reflexo que não tremia.